Grato sou pela minha família. Agora, será que de fato você tem essa compreensão da gratidão de Deus pela sua família? As famílias, elas são cheias de altos e baixos. Eu disse que não existe família perfeita, porque não existe pessoa perfeita. Então, seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita, seus filhos não são perfeitos, sua sogra não é perfeita, sua nora não é perfeita, seu genro não é perfeito, porque ninguém é perfeito. Por que a gente quer ter uma família perfeita? A gente precisa aceitar a família que Deus nos deu. Então, grato sou pela família. Hoje pela manhã começamos a falar sobre um homem que a Bíblia diz que era um homem muito rico, mas o que fazia daquele homem, o diferencial, era a postura que ele tinha com relação a Deus. E eu quero ler de novo Jó, capítulo 1, que diz assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Se você é grato pela sua família, você precisa também ser ou ter estas 4 qualidades: ser íntegro, correto, temer ao Senhor e se manter afastado do mal. E aqui não importa se você é o pai, a mãe, o filho, qualquer membro da família com essas 4 atitudes vai abençoar a sua família. O texto continua dizendo: tinha 7 filhos e 3 filhas. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em sua casa e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Jó orava a Deus por atitude dos seus familiares. E aqui uma lição: se você ora consagrando a Deus a sua família, os seus familiares, Deus recebe essa oração. Se você é um homem, vai orar agradecendo e consagrando sua esposa. Se você é uma mulher, vai orar consagrando seu esposo. Se você é uma filha, vai orar consagrando seus pais, seus irmãos. Vocês são pais, devem orar consagrando seus filhos. E precisam fazer disso um hábito. Isso não é para ser feito apenas uma vez, na igreja, no domingo, mas é para ser constantemente. Jó era um homem de família. O livro de Jó nos apresenta um homem que, além de ser íntegro, temente a Deus, era também um pai, era um marido exemplar. Jó tinha uma grande família, 7 filhos e 3 filhas. E eu olho para a história de Jó e vejo ali um pouco da minha família de origem. A minha família de origem, meu pai e minha mãe, tiveram 6 filhos. Eu gosto muito de olhar para esta imagem e perceber os filhos de meu pai, porque nós somos 6. Havia uma novela no passado chamada Éramos 6. Graças a Deus nós somos 6. Ainda somos 6. E ali, apaga essa luz aqui para o pessoal ver, porque está meio
Nós tiramos essa foto pelo meu rosto ali alguns meses atrás. Em 2012. Será, Júnior? O Júnior fica me entregando. A gente não pode nem brincar. Mas ali estão os 3 mais velhos, né? Manassés, Ilquias e Esdras, e os 3 mais novos, Jonatas, Neemias e Ricardo Filho. A minha família de origem. Depois disso, eu encontrei a Fatinha e me casei com a Fatinha. Então, a Fatinha é essa mulher linda que vocês conhecem. Quem não conhece, está conhecendo. E essa foto eu já tirei mais recente. O cabelo começou a embranquecer ali. Nós nos casamos e tivemos um filho chamado Mateus. E o Mateus, então, se casou lá em Campo Grande. Esse foi o dia do casamento deles. Casou com a Dara, uma mulher também muito bonita, e nos deu a alegria de sermos uma família desse jeito. E essa foto é a minha preferida, porque é uma foto atual, e o que mais me encanta nessa foto é o olhar atraente da Laurinha. E ela olha para mim com esse olhar, e o povo, olhem para cá, olhem para cá. Aí ela diz, de jeito nenhum, não posso tirar os olhos do meu avô charmoso. Aí alguém disse, então vovô, olha para cá, também não posso tirar os olhos dessa neta linda. E assim nós ficamos encantados. Hoje ela me ligou, estava em um bosque, num campo de girassóis. Pedi para ela fazer um vídeo nesse campo de girassóis. Essa é a minha família, e eu sou grato a Deus pela minha família. Jó também era um homem de família. E o valor da família, na perspectiva bíblica, precisa ser resgatado. É tão bonito quando a gente viu a família aqui apresentando a pequenininha. E nós chamamos toda a família aqui na frente porque a família é preciosa. A família é um presente de Deus, é o primeiro ambiente onde experimentamos o amor, o cuidado, o sustento. Desde o Éden, a família foi instituída por Deus como núcleo fundamental para a sociedade e para a fé. A gratidão pela família é uma resposta natural para aqueles que reconhecem o valor e a bênção que ela representa. Então eu queria, olhando para a família de Jó, trazer aqui alguns destaques. O primeiro, a gente olhar para Jó como um exemplo de cuidado e intercessão pela família. Ele é para nós um exemplo que a gente pode se espelhar, um exemplo que a gente pode seguir. Nós vimos aqui a reunião familiar de Jó. O versículo 4 descreve como os filhos de Jó se reuniam regularmente para se alegrar, para festar. Preparavam um banquete em suas casas, ofereciam um churrasco em favor de cada um deles. Mas Jó orava pelos seus filhos, pelas suas noras, pelos seus netos regularmente. Jó, mesmo sendo um homem rico e ocupado, ele achava tempo, ele se importava com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Nós vivemos hoje numa sociedade que a gente não se importa tanto com o bem-estar espiritual dos nossos filhos. Nós queremos dar uma boa educação, queremos dar uma boa alimentação, queremos dar uma boa formação, e a gente se dedica a isso de uma maneira tão intensa. E as coisas espirituais a gente deixa para lá. Por exemplo, uma criança não pode faltar um dia de aula. A criança não pode faltar um dia de aula, mas se a criança tiver com sono, a igreja, ela pode faltar. Às vezes o pai está cansado, a mãe está cansada, e não vem à igreja. Mas se a criança estiver cansada na segunda-feira para ir à escola, o pai não quer nem saber, a mãe não quer nem saber, vai providenciar e levar as suas crianças à escola. Mas o culto, a escolinha, releva para um segundo momento.
Isso é para nós um desafio. Se a gente preza pelo bem-estar educacional, o bem-estar moral, o bem-estar financeiro, precisamos prezar pelo o bem-estar espiritual de nossos filhos. Em nossa vida moderna, podemos nos deixar absorver pelas responsabilidades e perder o foco no cuidado pela nossa família. A gratidão pela família começa com o cuidado intencional. Como Jó, nós devemos zelar para que nossos lares sejam um ambiente de comunhão, de amor. E muitas vezes o comportamento dos adultos no lar ensinam a criança que o lar é um ambiente de discórdia, de infelicidade, de reclamação, de queixa. Precisamos promover uma atmosfera em nosso lar tão agradável que todos que morem ali se sintam muito bem. A Bíblia diz que Jó fazia intercessão diária. O texto, no versículo 5, revela que Jó intercedia continuamente por seus filhos, oferecendo sacrifícios em favor deles. Ele reconhecia a sua dependência de Deus e buscava a proteção divina para a sua família. Nós não somos capazes de proteger a nossa família como nós gostaríamos. Mas Deus tem poder para proteger nossa família. Devemos interceder, buscar a presença de Deus. A oração é uma das formas mais poderosas de demonstrar gratidão pela família. Interceder por nossos familiares, como Jó fazia, mostra que valorizamos o cuidado de Deus sobre eles. Que possamos seguir este exemplo de Jó. Eu dobro meus joelhos diante do Pai 2 vezes no dia. Quando acordo e quando vou dormir. 2 vezes no dia. E eu oro naquele momento pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas esposas deles, pelos filhos deles. Eu oro por Fatinha, oro por Mateus, por Dara, por Laurinha. Todos os dias, 2 vezes por dia, de joelhos dobrados. E houve um momento que o meu filho andou diferente, andou em caminhos complicados. E aí eu coloquei um despertador, 14 horas, até hoje toca aqui. 14 horas, quem está comigo vê que toca um despertador, e na hora que esse despertador toca, é hora de orar pela vida espiritual do Mateus. E um dia nós estávamos viajando para Campo Grande, Mateus estava comigo, ainda não tinha casado com a Dara, e aí a gente estava, eu dirigindo, tocou o despertador, disse, esse é o horário que eu oro por você, filho. E o celular de Fátima está alinhado para orar por Mateus às 14 horas. Aí o Mateus disse, eu quero colocar o meu horário também aí, e colocou o despertador para ele orar por ele mesmo às 14 horas. E depois disso Deus fez um milagre, mudou a vida dele. Mas ainda assim, 14 horas, sabe quando é que eu vou desarmar esse despertador? Quando eu for para o céu, mesmo assim eu digo, Deus, lembra que todo dia, às 2 horas, eu vinha falar para Mateus? Agora eu estou aqui presencialmente. Você pode orar pela sua família todo dia, como Jó fazia. O segundo destaque tem a ver com gratidão. Nós estamos falando sobre grato sou. A gratidão pela família em meio às provações. Jó sofre uma provação. Jó experimenta a dor da perda familiar. E todos nós perdemos pessoas na família. Perdemos porque Deus levou, ou perdemos porque se distanciaram. Perdemos porque tivemos uma desavença. Perdemos porque a gente brigou.
Perdemos porque a gente se entristeceu ou entristeceu alguém. Perdemos porque as pessoas nem sempre são gratas. E às vezes nós não somos gratos. Perdemos pessoas com quem nós convivemos e não temos mais uma relação que devíamos ter. E como é que a gente lida com isso? Jó nos ensina. Jó sofreu uma das maiores tragédias que alguém pode enfrentar, a perda de todos os seus filhos de uma só vez. Eu conheci um pastor, amigo meu, já morreu. Ele tinha 4 filhos, ele perdeu os 4 filhos. Mas não perdeu tudo de uma vez. Perdeu um em um momento, depois perdeu o outro em outro momento, perdeu o outro em outro momento, e no último que ele perdeu, eu tive que estar junto com ele, porque era um homem muito querido, uma esposa muito querida. E, gente, enterrar 4 filhos, eu imagino que é uma dor terrível. Imagine enterrar todos os filhos de uma só vez. Essa foi a dor da perda familiar. E o pior de tudo, não ficou nora, não ficou neto. Eu conheço um pastor muito querido, já falei dele aqui para vocês. Ele perdeu o filho mais velho, um menino precioso, médico, dedicado ao Senhor. Depois perdeu o filho mais novo, ele só tinha 2 filhos. Esse menino estava desviado, aprontando, mas na hora da morte, esse menino se reconciliou com Deus e ele então foi para os braços do pai. Mas a alegria desse colega pastor é ter o netinho. Ficou ficaram as noras e ficaram os netinhos. Jó perdeu tudo, perdeu todos. Mesmo assim, sua reação revela uma profunda fé. A reação de Jó revela uma gratidão a Deus. A Bíblia diz que Jó rasgou o seu manto e adorou a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Uma oração de adoração vista pela mulher, vista pelos amigos, vista pelos servos. As provações podem abalar nossa família, mas a gratidão deve permanecer. A história de Jó nos desafia a sermos gratos a Deus pela nossa família, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, mesmo sabendo que a nossa família não é perfeita, que o nosso pai não é perfeito, que nossa mãe não é perfeita, que nossos filhos não são perfeitos. Nós devemos agradecer a Deus pela nossa família. Grato sou pela minha família, Senhor. A história de Jó nos desafia a sermos gratos pela família, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. Devemos lembrar a cada dia que nossos entes queridos são presentes de Deus. E a gratidão é o alicerce que nos sustenta em tempos de crise. A gratidão é o alicerce que nos sustenta em tempo de crise. Você tem um marido que não te ajuda muito, agradeça a Deus por esse marido. Gostou, né? Você tem uma mulher que não está correspondendo, que não te ajuda muito, agradeça a Deus por essa mulher. Você tem um filho que está aí um pouco diferente de tudo que você ensinou, agradeça a Deus pelo seu filho. Você tem uma sogra que pega no seu pé, agradeça a Deus pela sua sogra, pelo seu sogro. E que ele possa saber, e ela possa saber, que você, quando ora, agradece por ela. A gratidão transforma o coração, transforma a vida do outro e transforma o nosso coração também. Embora Jó tenha sofrido perdas imagináveis, sua história também nos ensina sobre a esperança da restauração, a esperança
para as situações difíceis. No final do livro, Deus restaurou a família de Jó. Jó 42, versículo 13, diz que Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Interessante que no início do livro de Jó, Jó perdeu 7 filhos e perdeu 3 filhas. No final do livro de Jó, se você ler, Deus vai dar em dobro tudo o que ele tinha no início do livro. Tinha 7.000 juntas de bois, Deus deu 14.000. Deus dobrou tudo, e quando chega no versículo 13, Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó foi alguém que teve a bênção de ter o dobro, inclusive nos filhos. Mas você poderá perguntar, mas os primeiros morreram. Por que Deus não deu 14 homens e 6 mulheres? 6 com 14, 20. Por que Deus não deu 20? E a gente se costuma dizer que quem tem filho nunca vai perder filho. O filho pode até morrer, mas ele está aqui com a gente. Então, Jó teve o dobro dos filhos, do mesmo jeito. Isso nos ensina que nós devemos ter uma postura de gratidão nos momentos difíceis e crer que Deus pode restaurar. Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar seu casamento, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode restaurar seus filhos, seus pais, seus cônjuges. A restauração de Jó nos encoraja a não perder a esperança, mesmo quando enfrentamos crises familiares. A gratidão a Deus pela família nos ajuda a manter essa fé. A fé na soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje pela manhã eu falei sobre funeral. E eu disse que faz muito tempo que a gente não tem um funeral aqui. Alguém mandou para mim uma mensagem. Disse, pastor, quase nós tivemos o meu funeral mês passado. Aí eu pensei direitinho e falei, é verdade. E o pior é que não foi só o dela não, hein? Eu vi que tem quase que tivemos mais de 5 funerais aqui o mês passado. Porque pessoas passaram muito mal e nós oramos pedindo a Deus a intervenção de Deus. Hoje eu recebi, por exemplo, o vídeo do Falcão. Falcão é um milagre, gente. Vocês não lembram do Falcão, esposo da Jandira? Mas Falcão quase morreu. E quando eu fui visitá-lo há 15 dias atrás, na UTI do hospital, lá em Joinville, não tinha condições de entender o que ele dizia. Hoje ele estava desfilando e ela filmou. Ande aí para o pastor ver. E ele, cheio de charme, com uma bengala, fez um caminho de ida. Agora faz o caminho de volta. Ele fez o caminho de volta. E eu gravei um áudio para ela e falei, isso é um milagre de Deus. Porque Deus tem ouvido nossas orações. A gente não é daquelas igrejas que vende milagres. Mas hoje à tarde eu comecei a pensar de pessoas que chegaram aqui com casamentos destruídos e tiveram seus casamentos restaurados. Chegou uma pessoa aqui, jovem, com 40 e poucos anos, e tinha uma coluna de 90 anos. O médico disse, a sua coluna é uma coluna de uma pessoa de 90 anos. Essa pessoa foi curada da coluna e saiu. Ainda não saiu, ainda é membro da igreja, mas tem uma coluna nova. Quantos milagres Deus tem feito? E a gente não divulga, até mesmo porque a Bíblia diz para a gente não, que a mão direita não veja o que a mão esquerda faz. Mas é tão bom a gente perceber a bondade de Deus, a restauração de Deus, restaurando vidas, restaurando saúde, restaurando trabalho, profissão.
Eu me lembro de pessoas que chegaram aqui desempregadas e hoje estão bem empregadas e vivem bem. Deus restaurou a sorte, restaurou a circunstância. Pessoas que chegaram aqui perdidas espiritualmente, envolvidas com crenças complicadas, e aqui tiveram sua vida espiritual restaurada. Precisamos crer, com gratidão, orar agradecido a Deus pela família em meio às provações. Terceiro destaque que faço: precisamos cultivar um legado de fé e gratidão na família. Nossos familiares precisam olhar para nós e saber que nós ensinamos a orar pela família. Olhar para nós e perceber que aprenderam algo novo, espiritual para a sua família. A integridade e a gratidão como legado. No versículo 1, o texto destaca a integridade de Jó. Sua vida era um exemplo de fé para a sua família. E essa integridade é parte do legado que ele deixou. No final da sua vida, Jó viveu longos anos. Jó viu seus filhos, netos, bisnetos. Olha o que diz o versículo 16 de Jó 42. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Gente, depois de tudo que ele passou, mas ele orava pela sua família todos os dias. E vocês sabem o quanto eu sou um avô babão, e digo para quem é avô que não tem nada melhor no mundo do que ser avô. E não tem mesmo, por enquanto, estou muito feliz com isso. Por isso, vocês que são pais, respeitem a postura dos seus pais, quando eles ensinarem, inclusive, tudo errado para os seus filhos. Nenhum filho vai ser desviado por mau comportamento, por mimo dos pais, dos avós, sabia? Quem teve eu me lembro do meu avô, não conheci o meu avô paterno. A única imagem do meu avô paterno é sentado em uma cadeira, porque ele tinha uma doença que chamava demência. Então, quando vocês me veem de vez em quando, lembra que eu tenho herança. A imagem do meu avô era um homem demente, sentado na cadeira, não conhecia ninguém. As pessoas pegavam ele, levavam para o banheiro, davam alimentação. Mas a imagem do meu avô materno é uma imagem maravilhosa. Era um homem branco, olhos verdes, alcoólatra, viveu longe de Deus muitos anos, mas um dia entregou sua vida a Jesus, foi curado do alcoolismo. E a lembrança que eu tenho daquele homem era brincando com a gente e ensinando a palavra de Deus. Era um homem duro, mas quando a gente ia embora, ele chorava igual uma criança e ele pedia perdão. Reunia a gente tudinho lá, assim, meus filhinhos, meus netinhos, me perdoe. O vovô às vezes é bruto com vocês, mas agora vocês vão embora, o vovô não sabe o que fazer com essa dor que o vovô está sentindo no coração. Um homem carinhoso. E Deus transformou a vida daquele homem. A minha avó, vó Marcelina, o neto que ela mais gostava, não vou dizer quem é. Quem? Adivinha quem? Ah, quando ela me via, disse, eu amo quando você vem aqui. O que é que você quer comer? Aí eu explorava. E ela fazia com muito carinho. Me lembro dela indo para o fogão. E aí minha mãe dizia, não, mãe, não precisa fazer isso. Ela olhava para mim, eu vou fazer porque ele é o neto que eu mais amo. Ela não falava isso, mas a atitude dela comunicava isso. A atitude dela me comunicava que eu era o neto preferido dela. Essa imagem de avós
que educam, que oram, que cuidam. É um legado deixado pelo meu avô. Eu absorvi, minha mãe, meu pai absorveu, e eu quero passar isso para o meu filho, para os meus netos. Mas eu só tenho uma neta. E eu queria ter a alegria de ter um bisneto. Não sei como é esse sentimento de bisneto. Tem algum bisavô aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Não tem nenhum bisavô? Você é bisavó já? Que coisa. Como é a alegria de ser bisavó? É igual a alegria de ser avô? É igualzinho? É. Eu pensei que a alegria fosse maior. Então, se é a mesma alegria, eu já tenho a alegria de ser bisavô. Gente, precisamos deixar esse legado. Não pode? Não pode crescer mais esse amor, porque já é grande. Não pode crescer mais do que isso. Certamente, Jó influenciou as gerações futuras com a sua postura, com o seu testemunho. Devemos nos perguntar que legado estamos deixando para os nossos familiares. E você talvez tenha um pai ou uma mãe que não está na igreja, que não frequenta a igreja. Você pode deixar um legado para os seus pais. Quando você agradece a Deus pela sua família, quando você reflete como deve viver, influenciando os seus filhos. Eu conheço pais que entregaram as vidas a Jesus por causa do testemunho de um filho. Veja como isso é poderoso. Conheço avós que tiveram suas vidas espirituais transformadas pelo comportamento dos netos. Gratidão que transcende gerações. Gratidão que vai além da nossa geração. É a gratidão de Jó, não ficou restrita àquele momento difícil da sua vida. Ele transpassou o seu relacionamento com Deus, deu a ele a condição de ser grato a Deus pela sua família. Interessante que a mulher de Jó vive um momento complicado. Aquela mulher também perdeu 7 filhos. Aquela mulher perdeu 3 filhos. Aquela mulher perdeu genros e noras e netos. Chega um momento que aquela mulher olha para Jó e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Eu fiquei pensando, por que ela diz assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus e vamos morrer juntos? Queria só que ele morresse. Havia uma compreensão teológica naquela época de que o problema ruim que a gente enfrenta na vida é consequência de pecados. E às vezes nós fazemos essa mesma confusão. Quantas pessoas se sentem culpadas por uma situação que acontece na sua família porque cometeu um pecado? E eu pergunto, quem nunca cometeu pecado? Conheço homens que se sentem culpados porque um dia pecou. Mulheres que se sentem culpadas porque pecou. E quando vê uma situação na sua família, na sua casa, pensa que isso é herança, é consequência de um pecado cometido. Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Mas Jó nos dá um ensinamento de assim: mulher, falas como louca. Temos recebido o bem de Deus, não podemos receber o mal. Naquela época, gente, não tinha Bíblia escrita, não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha o Pentateuco, não tinha Jesus, não tinha os apóstolos, não tinha o Espírito Santo agindo no coração do crente. E aquele homem já tinha o discernimento espiritual de dizer: temos recebido o bem de Deus, não podemos receber o mal. E quando alguma coisa ruim acontece, a gente começa a reclamar, resmungar, achar culpados, atribuir a culpa a terceiros e às vezes atribui a culpa a si próprio. Que possamos ser um exemplo de gratidão, que os nossos filhos possam ver nossa gratidão a Deus, nossos netos possam aprender isso, que a nossa vida possa expressar gratidão.
A importância da família na vida de fé é fundamental. Por que o diabo quer destruir as famílias? Porque destruindo as famílias, destrói a fé. Destruindo a família, destrói a condição de recuperação. Destrói a esperança de transformação. Destruindo a família, o inimigo cria uma cultura de que Deus não existe e que Deus não se importa. Mas Deus sempre olha para a família, especialmente daqueles que têm um coração agradecido a Ele. A gratidão pela família deve ser expressa em nossas orações, em nosso cuidado diário, na forma que nós vamos expressar uma fé em Deus em qualquer circunstância. Pergunta que eu faço a você: como é que você tem demonstrado gratidão pela sua família? Às vezes a gente faz reunião de oração, só ninguém pode pedir agora, você vai ter que agradecer. E a pessoa não consegue ter um motivo de gratidão. Eu quero agradecer pela minha família. Mas pelo que na sua família? Eu me lembro que, retiro desse ano, estávamos lá no Family. E a Dene estava falando aqui, dando um testemunho aqui. Naquela hora eu recebi um zap: pastor, ore pela minha nora. O Renê mandou para mim um zap: ore pela minha nora, acabou de ir para o hospital. E a gente sabe que ela tinha perdido um bebê há 3 anos atrás, né, Deni? 2 anos atrás. E eu, gente, eu não sou perfeito também. Eu pensei que a Deni sabia. Aí eu pego o microfone e vou para lá: gente, vamos orar. A Deni acabou de dar esse testemunho aqui, mas a nora dela acabou de ir para o hospital e pode perder o bebê. A Deni quase morreu. Ela não sabia disso. Aí nós oramos, e eu nunca orei tanto, viu? Porque falei: Deus, não permita que essa mulher perca de novo o bebê. Aquela reunião de intercessão que a gente fazia lá no Family, toda a Family tem a reunião de oração, gente. O melhor momento do retiro é a reunião de oração que a gente tem no Family. Toda reunião nós orávamos pedindo: Deus, segura esse bebê. Fizeram a cirurgia, grampearam para o bebê não sair. E nós sustentando em oração. Aí quando foi essa semana, antes de ontem, tem foto aí? Mostra aí. Olha aí o Gudu. Gudu era nosso guitarrista, tocava ali, ensinou muita gente a tocar. A esposa do Gudu segurando aí o bebê, e olha o rostinho dela, coisa linda. Eu vi esse rostinho cheio de gordura na testa, porque assim que nasceu mandaram para mim. Isso aqui é um milagre de Deus. E eu queria convidar você, Deni, a sair do seu lugar e vir aqui agradecer a Deus pela bênção do milagre da sua netinha. É um caminhar diferente. Quantas vezes você veio chorando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, hoje você vem chorando de alegria. E o William mandou para mim essa foto e disse: pastor, agradece a igreja, porque a oração da igreja foi fundamental. Eu vou fazer um apelo aqui, quase todo apelo, todo mundo vem, mas eu não quero que venha todo mundo sem saber pelo que você está vindo. A Deni veio agradecer pela sua família, sabendo pelo que está vindo. Está aí, louca para pegar nos braços. Amanhã ela vai para Londrina. E ela está ansiosa, já devia estar lá. Desde sábado. Mas não depende só dela, vocês sabem disso. Então ela vai amanhã.
E quando olhar aquela criança, eu quero ver a sua reação. Vou pedir para alguém filmar. Você vai ficar boba. E seja uma boba feliz. Deus é bom. Você quer falar alguma coisa? Se eu vou conseguir. Mas tenta. Depois que terminou o retiro, aí eu fiquei muito apreensiva, né, porque a gente já tinha passado por uma dor muito grande, porque a outra menininha tinha 5 meses e meio quando a minha nora perdeu. Aí eu falei, eu vou dar um jeito de ir lá, que eu quero ver essa barriga. Daí eu fui. Fui para São Paulo, né, no aniversário da minha cunhada, mas a ideia era de ir lá e para Londrina. Aí fui. Quando eu cheguei em Londrina, a minha nora estava sentada assim na cama, com as pernas esticadas, porque ela não podia fazer nenhum movimento brusco. E ela estava tão magrinha, e o rosto dela pequenininho, e o William dando remédio para ela. Aí você pensa assim, meu Deus, como é que uma criança vai viver nessas condições, né? Ela estava pesando, ela tinha perdido acho que uns 5 quilos, a minha nora. Aí eu cheguei perto da barriga dela, aí eu falei, deixa eu me apresentar. Daí eles começaram a rir, sabe? Eu falei, deixa eu me apresentar. Aí eu coloquei a mão na barriga dela, eu falei, eu sou... Eu ia pôr. Aí eu falei para ela, falei assim... Aí o meu menino falou, mãe, ela não está escutando. Que eles acharam, né? Eu falei, tá sim. E Deus me deu uma força, sabe? Uma força. Porque o que eu percebi? Que eles estavam desanimados. Eles não estavam acreditando que aquela criança ia vingar. E assim, o medo de se apegar. Sabe? O medo de se apegar e sofrer tudo de novo. Por conta das condições que estavam acontecendo. Aí eu falei com a criança, falei, olha, eu sou a avó, porque ela tem a avó materna, né? Eu falei, ó, sou a avó mais louca que você tem. Sou eu. Né? Sou eu. Aí depois eu cheguei para minha nora, e eu vi aquele clima, sabe? O William tinha descido para fazer ginástica. Aí eu cheguei e falei para ela assim, Nayara, você sabe o que está faltando para essa criança? Está faltando amor, sabe? Amor. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nessa terra. A gente não sabe se vai viver um dia, um mês, um ano. Mas enquanto tem vida, tem uma vida dentro de você. Então, ame essa criança. Deem amor para ela. Aquele mesmo amor que vocês deram para a primeira. Sabe? Dê amor para essa criança, ela está querendo receber amor para ela vingar. Põe a mão na sua barriga e fale, Senhor, faça com que minha criança sobreviva. Dê amor para ela. Aí o William foi chegando, daí ela pegou e fez assim, tipo, fala para ele também. Aí eu comecei a falar mais alto, sabe? Eu falei, é os dois, vocês têm que amar essa criança e pedir a Deus todos os dias, para que Deus faça o melhor na vida dela. E se Deus achar que ela também não vai sobreviver, enquanto ela estiver com você, ame, faça o melhor para ela. E saí de lá, eu falei, pronto, agora eu perdi a nora, né? Porque às vezes a gente não sabe como é que vai receber. E a minha nora sabia, e o William também, que a gente vem orando. A igreja vem orando, a intercessão vem orando, e ela sempre falava, Dene, continua orando. E o tempo foi passando, ela teve que fazer aquela cerclagem, né, de costurar o útero, porque ela tinha o colo do útero pequeno, e eu só sei que a gente esperando. Quando foi terça-feira, eles descosturaram, o médico descosturou, porque ela queria parto normal. A minha nora é muito corajosa. E quando foi na terça, quando foi na quarta-feira, de tardinha, o William manda a foto. Mãe, olha quem chegou. E está lá a menina chorando forte, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a Deus.
E é um milagre de Deus na nossa vida. Assim como o William foi um milagre de Deus na nossa vida, porque o Renê não tinha condições de ser pai, o William foi um milagre de Deus. Essa menina está sendo um milagre de Deus na vida dele. E se vocês verem a carinha do William segurando o neném, que ele, olha lá a carinha dela, cabelinho tudo arrepiado. Então, assim, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus de coração por essa alegria que Ele está dando para nós, né? Deus sabe de todas as coisas. Podia pregar, vocês viram? O William mandou para mim uma mensagem muito longa hoje à tarde, e no final ele diz assim: a gente agradece as orações de todos, com certeza foi muito importante nesse processo para a gente. Muito obrigado, pastor. Como você tem demonstrado gratidão pela sua família? Você é capaz de agradecer o que na sua família? Que compromissos você pode assumir hoje para fortalecer os laços familiares, para cultivar um ambiente de amor e de gratidão a Deus na sua família? Eu gostaria de encerrar o nosso culto com esse apelo. Eu gostaria sim que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, mas viesse com uma intencionalidade. Que você saiba pelo que você está saindo do seu lugar e vindo aqui. Talvez você tenha na sua família uma necessidade de uma intervenção divina para segurar um bebê. Intervenção divina para Deus fazer um milagre no seu casamento, no seu familiar. Talvez o milagre precise acontecer no seu coração, porque você vive uma situação difícil e isso tem trazido a você uma postura de resmungar, reclamar. E você precisa de um milagre para você ser agradecido pela sua família. E a gente vai encerrar assim. Vamos ficar em pé. Pastor Nildo, vem para cá. E você saia do seu lugar com essa intencionalidade. O que me faz sair do meu lugar pela minha família é isso. Vem com essa coisa na sua mente, no seu coração. Talvez você precise de uma transformação em você. Talvez o seu casamento precise de uma transformação. Talvez o relacionamento familiar precise de uma intervenção de Deus. Talvez você simplesmente queira dizer assim: Deus, eu grato sou pela minha família, pelo que o Senhor já realizou. Eu, por exemplo, sou grato a Deus pelo que Deus fez na minha família. Gente, não tem nada melhor do que ver a mão de Deus na minha família, na minha casa. Que você tenha essa intencionalidade. E nós vamos encerrar orando e colocando diante de Deus você e a motivação que traz você do seu lugar para aqui. Eu vou orar, mas antes eu queria que você falasse aí com Deus qual é a sua motivação. Fala para Deus o que é na sua família que você está grato. Ou talvez o compromisso que você precisa renovar dentro da sua casa. Fala para Deus aí, na sequência eu vou orar. Santo Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada um aqui, ó Deus, que vem aqui à frente com o coração agradecido por suas famílias, Pai. Agradecidos, ó Deus, pela família que o Senhor deu. Agradecidos porque o Senhor tem cuidado. Mas também, ó Deus, com um coração onde entende que precisa fazer algo a mais. Que precisa dar passos a mais, intencionalidades a mais com a família, com os filhos, com os pais, com a esposa, com o esposo, com os avós, com os netos.
Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor olhe para cada família representada aqui, ó Deus, cada família. E nós agradecemos por cada uma dessas famílias. E pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor restaure os lares. Pedimos, ó Deus, que o Senhor restaure, Senhor, a confiança. Pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme o relacionamento dos pais e filhos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor traga cura para essas famílias. Pai amado, alguns corações aqui estão machucados, e foram machucados dentro de casa, Senhor. Alguns, ó Deus, não conseguem simplesmente agradecer, porque estão sofrendo. Mas nós queremos, ó Deus, nessa noite entregar ao Senhor, entendendo, ó Deus, que o Senhor é a razão da nossa gratidão pela nossa família, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.